mundo está fazendo assim, a palavra de Deus, e Deus sempre trabalha ao contrário. Isso é desde a fundação do mundo. Olha aqui, José, vou pegar alguns exemplos para vocês. O sonhador que foi rejeitado, que foi honrado por meio dos seus sonhos. Moisés, o homem de fala limitada. Moisés era gago. Você imagina? Deus levanta um porta-voz de Deus, gago. Você percebe que não tem. Você levantaria um homem gago, humanamente falando, para ser um porta-voz de alguma coisa? Ele não tinha uma fala fluida. Gideão, o medroso que estava escondido, que se tornou um valente libertador. Davi, o filho esquecido, que se tornou rei segundo o coração de Deus. Você já imaginou? Uma pessoa esquecida, nem o pai e nem os irmãos lembraram dele. Mas a Bíblia fala que ele era segundo o coração de Deus. Jeremias, o jovem inseguro, que se tornou profeta das nações. Pedro, o impossível instável, que se tornou fundamento da igreja. Uma pessoa instável, impulsiva. Paulo, o perseguidor da igreja, que se tornou o apóstolo da graça. E Jesus, a pedra rejeitada, que se tornou a pedra angular. Você entende como que Deus trabalha? Por isso o título da nossa pregação de hoje, eu não sei se o Follow fez a arte, mas a sua dor tem intimidade com o seu propósito. Fala assim comigo: a minha dor tem intimidade com o meu propósito. É aonde você foi mais ferido, mais machucado, é aí que Deus quer te usar. Se você entender isso, meu querido, hoje você vai sair daqui com essa chave virada, e você vai frutificar abundantemente nesse ano de 2026. Eu declaro sobre a sua vida que você vai sair daqui voando, pegando fogo, em nome de Jesus. Você não está entendendo, você vai sair daqui voando, pegando fogo de Deus. É sobre isso, queridos. A história mais linda que eu conheço, a partir de uma história de dor, é a história de José. Para mim é a história mais linda da Bíblia, e nós vamos aqui ler a partir de Gênesis 37, de 2 a 11, olha só o que a Bíblia vai falar. Este é o registro dos descendentes de Jacó, quando José tinha 17 anos, quantos anos? 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Israel amava José mais do que a qualquer outro filho, porque lhe havia nascido na sua velhice. Por isso fez para ele uma túnica toda ornamentada. E quando os irmãos viram que o pai amava mais do que qualquer outro filho, o odiaram e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho, e quando o contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou de pé, e os feixes de vocês se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Os seus irmãos lhe disseram: então você acha mesmo que reinará sobre nós? Tem certeza de que vai nos dominar? Eles os odiaram ainda mais por conta dos sonhos e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho no qual o sol, a lua e as 11 estrelas se curvaram
diante de mim. Que sonho foi este que você teve? Acaso, aliás, tive outro sonho, o sol, a luz e as estrelas curvaram diante de mim. Quando contou ao seu pai e aos seus irmãos, o seu pai lhe repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu viveremos a nos curvar até o chão diante de você? Desse modo, os seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, meditava sobre isso. Queridos, olha que palavra maravilhosa. Os próprios irmãos de José desdenharam dele. O próprio pai desdenhou dele. Só que você olha por essa história e você fala: que soberbo que era José. Fala assim comigo: José não era soberbo. José era imaturo. E é aqui o ponto que eu quero pegar com vocês. Deus mostrou o fim da história para José. Todos conhecem a história de José? Alguns aqui não conhecem, eu tenho certeza, mas você vai conhecer hoje essa linda história. Deus mostra o fim da história para José. Só que ele não explicou o meio do caminho. Tem coisas que Deus não vai te explicar no processo. Ele vai te revelar um sonho, através da própria Bíblia, através dos seus próprios sonhos, que uma vez que você tem Jesus, você tem o Espírito recriado. Tem carismático aqui? Você agora tem ligação com Deus novamente. Você deixa de ser pecador e agora você é justiça de Deus. E a partir de agora, eu recebo tudo de Deus em mim. Deus fala comigo, eu tenho conexão com Ele. Então Deus vai me revelar coisas através do meu espírito humano. Ele vai me mostrar alguns fins e alguns ciclos se finalizando de vitória na minha vida. Só que Ele não vai mostrar como que vai ser feito esse processo. Por que, pastor? Porque Ele não precisa fazer isso. E segunda coisa, porque se Ele te mostrar, você vai desistir. Então, olha só, José não era soberbo, ele era imaturo. O sonho então, ele não amadureceu José. O sonho, ao contrário, fez de José, se ele não tivesse tomado cuidado, e não tivesse ligação direta com Deus, com o Senhor, ele poderia se tornar uma pessoa soberba. Só que quem amadurece José? Fala assim comigo: o processo. Declara sobre a sua vida: o processo. Põe a mão na sua cabeça, fala assim: o processo está me amadurecendo, o processo está me adultecendo, Deus está trabalhando nesse vaso. Fala assim: Deus, pode quebrar esse vaso, pode quebrar essa vasilha, quebra minha alma, quebra minha vida, quebra tudo em mim, me faz de novo. Processo de Deus na sua e na minha vida que vai nos amadurecer. Agora a Bíblia é clara, olha os detalhes. A Bíblia fala que José estava com quantos anos? 17 anos. E o que ele estava fazendo? Vamos ler de novo? Com 17 anos, pastoreava as ovelhas de seu pai. Queridos, antes de você pastorear a sua igreja, antes de você pastorear o que Deus te deu, você precisa pastorear as ovelhas de seu pai. Antes de você se tornar governador do Egito, Deus quer fazer o quê? O processo de você pastorear as ovelhas de alguém. Antes de você ser um grande empresário, antes de você ser uma pessoa com muito dinheiro, muita prosperidade bíblica, Deus quer fazer com que você pastoreie e cuide daquilo que Deus te confiou. É assim. Só que nós queremos pular os processos na nossa vida. E Deus não trabalha dessa forma. Como que Deus trabalha? A partir de uma grande dor
que eu tive na minha história, e Deus pega essa grande dor, coloca dentro de um processo, e para eu ter vitória nesse processo, eu preciso passar pelo processo. Só que é a forma de Deus, que não vai na lógica humana, porque a lógica humana é o quê? A pessoa é intelectualmente mais capaz, é a que vai assumir tal cargo. A pessoa que tem mais conhecimento cognitivo, mais experiência, é a que vai assumir aquele cargo na empresa. Só que com Deus, tudo é o contrário. O pequeno que é o grande, os últimos serão os primeiros. Quando você é fraco, aí que você é forte. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na sua e na minha fraqueza. Então, quando você deixa de lutar com as suas próprias forças e coloca a sua confiança em Deus, aí Ele pode trabalhar. Os processos de Deus são totalmente diferentes dos nossos. Só que a Bíblia vai falar que ele tinha 17 anos. Então, antes dele ser o governador do Egito, ele teve que passar por um processo de 13 anos na sua vida, porque a Bíblia vai falar que com 30 anos de idade, ele assumiu como governador do Egito. E com 17 anos de idade, ele foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Agora fala assim comigo: Deus revela o propósito em um sonho, mas constrói por meio da dor. Eu tenho 3 princípios hoje para trabalhar com vocês em cima da história de José. O primeiro princípio é: a rejeição não é o fim, é o deslocamento para o propósito. A rejeição, tudo aquilo que você viveu na sua vida, toda a rejeição que você teve na sua infância, se você foi abusado emocionalmente, sexualmente, espiritualmente por algum líder religioso, tudo aquilo que você sofreu, se você foi abandonado, não foi descuido de Deus. Saiba disso. Deus estava lá desde o início, só que Ele queria utilizar dessa grande dor para ser a sua maior mensagem hoje. É assim que Deus trabalha. Então, a rejeição nunca é o fim, é o deslocamento para o propósito, é o empurrão de Deus. Vai, começa a prosperar, sai da tua terra. Olha só em Gênesis 37, de 23 a 35, quando José chegou aonde estavam seus irmãos, estes lhe arrancaram a túnica ornamentada, agarraram-no e jogaram num buraco, numa cisterna, que estava vazia e sem água. Ao se sentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Os seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e encobrirmos o seu sangue? Vejam, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não levantaremos a mão contra ele, afinal é nosso irmão, carne da nossa carne. Os seus irmãos concordaram. Quando os mercadores midianitas se aproximaram, tiraram José da cisterna do buraco e o venderam aos ismaelitas por 20 peças de prata. Assim levaram José para o Egito. Quando Rúben voltou ao buraco, à cisterna, e viu que José não estava lá, rasgou as suas vestes e, voltando aos seus irmãos, disse: o jovem não está lá, para onde eu irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam a túnica ornamentada de José no sangue e o enviaram ao pai com este recado: achamos isso, vê se é a túnica de seu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho. Um animal selvagem o devorou com certeza. José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, vestiu-se com pano de saco e chorou por muitos dias de luto
pelo filho. Queridos, José, ele foi rejeitado pelos próprios irmãos, porque ele revelou um sonho, por falta de sabedoria, de maturidade. Agora, ele foi despido da sua túnica. A túnica na época significava identidade, a identidade de uma pessoa. Cada um tinha uma túnica. Quantas pessoas foram roubadas a identidade? Eu sou psicanalista, eu tenho alguns pacientes e eu ouço muitas histórias. Eu vi certa vez uma história de um jovem que aos 4 anos de idade, o pai simplesmente falou assim, olhou para ele e falou, eu vou embora, porque você nasceu e você atrapalhou a minha vida. Eu não sei quantos ouviram isso aqui, ou histórias similares, mas aquele jovem, aquele pai arrancou a identidade daquele jovem, e até hoje ele tem problemas com o pai, não consegue perdoar o pai. Então, José, ele foi despido da sua identidade, rejeitado pelos irmãos. Ele foi lançado aonde? Num buraco, numa cisterna. Ele foi abandonado. Quantas pessoas não foram abandonadas pelo seu próprio pai, pela sua própria mãe? Olha quanta coisa que aconteceu com José. Ele foi vendido como escravo para os ismaelitas. Os seus próprios irmãos o venderam como escravo. Ou seja, desvalorizaram quem era José. Só que tudo isso, vaso e vasilha, aconteceu antes do palácio. Antes dele se tornar governador do Egito, ele teve que ser despido da sua identidade, ele teve que ser colocado num buraco, e ele teve que ser desvalorizado. Então eu quero falar uma coisa para você, o diabo, toda vez que o diabo utiliza de um ser humano, de uma situação para te machucar, ele te coloca num buraco achando que é o seu fim. Só que Deus, sabe o que Deus faz? Isso não é um buraco, porque José, você e eu somos uma semente na mão de Deus, e uma semente colocada e plantada num buraco vai frutificar. Então não é o seu fim. Para o diabo é um buraco, para você e para mim é uma semente, e Deus está utilizando desses buracos da sua vida para fazer você frutificar. Então, meu querido e minha querida, para de achar que foi descuido de Deus, foi permissividade divina. Deus estava lá desde o início, só que é assim que Ele trabalha, a partir de uma grande dor. Olha só, quando eu tinha 7 anos de idade, eu morava no interior, e meu pai, bateram lá na minha casa, apertaram a campainha, eu fui ver, tinha 7 anos, pequenininho. O cara chegou pra mim e falou assim, seu pai tá aí? Era um cara desconhecido, eu nunca tinha visto aquela figura, e ele falou assim, eu quero falar com seu pai. Eu falei, calma que eu vou chamar ele. Fui lá com medo, porque eu nunca tinha visto o cara, eu era uma criança. Ele foi e foi conversar, meu pai foi lá no portão, eu fechei a janela do quarto e fiquei nas frestas, olhando assim. Ele tirou um revólver, apontou na barriga do meu pai e falou, se você não me pagar até amanhã, eu vou te matar. Aquilo bloqueou a minha mente em relação ao dinheiro. Por quê? Os pais, os teóricos do comportamento humano vão falar que a criança até os 7 anos de idade está sendo formado o seu aparelho cognitivo, e tudo que você viu, ouviu e sentiu até os 7 anos de idade se torna uma crença na sua vida, e você vai levar aquilo como uma verdade. Que eu, menininho Ronaldo, entendi que ter dinheiro ou tudo relacionado a dinheiro era um problema. Então o que eu fiz na minha fase adulta? Repeli
prosperidade, repeli dinheiro. Então eu ganhava dinheiro, eu perdia dinheiro, porque dinheiro era o problema. Ganhava dinheiro, perdia dinheiro. Eu fazia algum serviço para alguém, alguém ficava me devendo. E daí eu fui criando um vício emocional e um padrão. Sabe por quê? Porque o pai na cabeça de uma criança é responsável pela semente, ele é o dono do sêmen. Ele que introjeta na cabecinha da criança a prosperidade. Se você tem algum tipo de bloqueio com o pai, com certeza, possivelmente você tem um problema com prosperidade ou com Deus. Então eu vivi esses altos e baixos, até que eu precisei entender e passar por um processo, que aqui não vou entrar nesse, não é o contexto da pregação, mas eu precisei passar por um processo, mas foi essa grande dor na minha vida, que se tornou um propósito. E hoje, sabe o que eu sou na Lagoinha Morumbi? Gestor financeiro. Eu controlo todas as finanças da igreja. Então, eu vou falar uma coisa para você. Aquilo que você tem medo na sua vida, posso te dar um conselho? Enfrenta, mata esse medo no ninho, mata esse medo no ninho, não deixa ele crescer. A tua prosperidade, aonde Deus quer te usar, é aonde você foi mais bloqueado na sua vida. Então enfrenta, que a resposta está lá. Não fuja dos processos de Deus. Gênesis 50, 20, olha só, o que vai falar de José? Vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Eu declaro sobre a sua vida, quem pega, agarra a palavra da fé, que tudo aquilo que o diabo tentou mal contra você, contra os seus familiares, seja na finança, seja na sua saúde, seja em tudo que o diabo tocou, eu declaro hoje que a partir de hoje está sendo restituído a 30, a 60 e a 100 por um, porque Deus é com você. Celebra! Aleluia, me ajuda a pregar. Repete assim comigo. Deus permitiu a rejeição para me tirar de um ambiente que não sustentaria o meu destino. Queridos, por que você saiu daquela cidade? Por que você foi expulso daquele lugar? Por que aconteceu aquilo? Tudo isso foi permissividade de Deus, para você sair daquele ambiente. Então a rejeição é o que Deus utiliza para forjar o nosso caráter, porque o que Ele tem para você, aquele ambiente, aquela situação, não vai suportar, o peso da glória vai ser tão grande que não vai suportar o que Ele tem para você. Então você tem que sair de lá. O interior, eu morava em Barretos. Barretos era pequeno para o que Deus queria fazer com a minha casa e com a minha família. A rejeição, aquele portão, aquela imagem daquele homem com aquela arma, era pequeno. Eu não podia ficar preso naquela cena. Deus quer prosperar você. Deus quer te dar uma família. Você não foi feito para repetir o padrão. Meu irmão, a minha mãe teve câncer, o meu pai traiu, a minha avó se divorciou. Você não foi chamado para repetir o padrão. Você é o primeiro da sua família que vai quebrar o padrão de maldição na sua história. Então hoje Deus está te levantando para quebrar com a maldição hereditária o que Deus tem para você. O propósito que Ele tem para você não vai sustentar o ambiente onde você foi bloqueado. Sobre isso, segundo princípio, o sofrimento invisível é o treinamento para a autoridade futura. Pega uma coisa, o sofrimento, ele é invisível,
ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Gênesis 39, 1-3. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que ele foi um homem próspero na casa do seu senhor egípcio. Este percebeu que o Senhor estava com José e o que fazia prosperar em tudo o que ele realizava. Assim, versículo 7, assim deixou aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a própria comida. José era atraente e de boa aparência. Depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a olhar para ele com desejo e o convidou: deite-se comigo. Ele, porém, recusou-se e lhe disse: o meu senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa, e deixou tudo o que tem aos meus cuidados. Não há ninguém nesta casa maior do que eu. Ele nada me negou, a não ser a sua senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? 19. Quando o senhor de José ouviu que sua mulher lhe disse: foi assim que o seu escravo me tratou, ficou enfurecido, mandou buscar José e lançou na prisão que eram postos os prisioneiros do rei. Enquanto José esteve na prisão, o Senhor esteve com ele e o tratou com amor leal, fazendo que o carcereiro se agradasse de José. Por isso, o carcereiro encarregou de todos os que estavam na prisão, e José se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e o fazia prosperar em tudo o que realizava. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam seu senhor, e o rei do Egito, o faraó, irou-se com esses dois oficiais, ou seja, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que lhe servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam na prisão, tiveram cada um sonho na mesma noite, e cada sonho tinha a sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que eles estavam abatidos, e daí ele perguntou aos oficiais do faraó, que também estavam presos na casa do seu senhor: por que hoje vocês estão com um semblante triste? O cara estava preso, e estava tentando de alguma forma alegrar os outros. Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem interprete. José lhes disse: por acaso as interpretações não pertencem a Deus? Conte-me os sonhos. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José: no meu sonho vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ao brotar a videira floresceu, e aos seus cachos davam uvas maduras. A taça do faraó estava na minha mão. Peguei as uvas, espremi na taça do faraó, entreguei na sua mão. José lhe disse: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição, e você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era o seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me dessa prisão, pois foi trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Aí o chefe dos padeiros contou o sonho. José interpreta o sonho e fala: daqui 3 dias você vai ser tirado, e você vai ser morto em 3 dias, decapitado. E ele foi morto, enforcado, e ele foi morto. Olha só, o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele quando ele saiu da prisão. Então José, ele se posiciona como
como instrumento e não como fonte. José não diz assim no texto: eu interpreto sonhos. Sabe o que ele fala? Ele deixa claro: Deus é a fonte, eu sou apenas o canal. Ele não coloca a glória para ele. Isso revela o que, meus queridos? Humildade espiritual, maturidade no sofrimento, compreensão correta do chamado. Vou falar uma coisa para vocês. Em 2024, eu tive um acidente com minha filha no colo. Eu escorreguei com a minha filha na casa da minha sogra e do meu sogro. Ela tinha 3 anos de idade. Eu escorreguei, minha perna virou para cá, meu joelho, eu quebrei o joelho daqui até aqui, rompi os 4 ligamentos e quebrei o joelho em 4. Urrava de dor. E era na Vira Brasil. Lembra do Vira Brasil que foi no estádio? A gente foi passar. Isso foi no dia 28 de dezembro. Eu passei a virada do ano dentro do hospital com febre e fazendo uma cirurgia, longe da minha filha, só com a minha esposa. Saí da cirurgia, fui para casa, 40 dias de cama. 40 dias de cama. A minha esposa dava banho em mim. Nós contratamos uma mulher para ajudar na casa, para fazer comida. Eu não conseguia fazer as minhas próprias necessidades, eu precisava de uma pessoa. Era terrível. E lá, nessa cama, uma profeta vai falar com a gente, chega para mim e para a Jordana, e fala o seguinte: eu quero falar com o Ronaldo. E ela vai e fala comigo e entrega uma palavra poderosa. Eu sou mais mestrão, sou professor do carisma. E ela fala assim: Deus está mandando falar para você começar a orar por pessoas, porque quando você orar, impuser as mãos, as pessoas vão ser curadas. Só que aonde que eu estava? Em uma cama. Faz sentido? Aonde você estava quando Deus te chamou? Aonde você parou no tempo onde Deus te chamou? A sua dor tem intimidade com o seu propósito. Na hora eu ri por dentro, mas eu falei assim: amém, se Deus tem isso para mim isso é só para as irmãs do coque, mas amém. Eu fui então dar aula, depois de 3 meses, minha primeira aula em Belém do Pará. Fui de andador, não fui nem de bengala, assim ó, com a perna dura, assim ó. Entrei no avião, de ambulância, um negócio chamado Ambulift. Você sobe, eles te colocam lá dentro, você é o primeiro a entrar, depois é quase que vergonhoso o negócio, o aeroporto inteiro vê. Entrei lá, fui dar aula em Belém do Pará, prosperidade bíblica, essa matéria que vocês vão ter aqui essa semana. Aí ministrei, no primeiro dia de aula eu falei assim: ó, eu vou orar. A profeta falou: para onde eu passar para eu orar, eu vou orar. Aí acabou o 3º dia de aula, a pastora me chamou no canto e falou assim: pastor, vamos separar 10 minutinhos para a gente contar testemunho? Eu falei: amém. Vai ter uma pessoa ali, outra aqui, já rindo por dentro, né? Naquela noite, 27 pessoas levantaram e foram curadas de enfermidade física, emocional. E eu vi que Deus tinha um plano na minha vida. E aonde eu passo hoje, eu obedeço a voz de Deus. Todos os lugares aonde eu passo, as pessoas estão sendo curadas através do nome de Jesus. Não tem a ver comigo, não tem a ver com o Ronaldo, mas eu sou apenas um canal, e Deus está te levantando hoje como apenas um canal. Não pare na dor. A prisão não roubou a identidade espiritual de José. Então fala o seguinte: Deus continua no controle, fala comigo, mesmo quando tudo humanamente está acabado. E o terceiro princípio, o louvor já pode subir. O que te feriu no processo será o que Deus usará para salvar outras pessoas.
Gênesis 41, 1:16. Saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas feias e magras, que foram para junto das outras à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisto o faraó acordou, tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de cereal graúdas e boas cresciam do mesmo talo. Depois delas brotaram outras 7 espigas mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou, era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos, mas nenhum deles foi capaz de interpretá-los. Então o chefe dos copeiros, aquele que se esqueceu de José, que ele falou, lembre-se de mim, que ele revelou o sonho lá na prisão, disse ao faraó: hoje me dou conta do erro que cometi. Certa vez o faraó ficou irado com 2 dos seus servos e mandou prender-me com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Uma noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos, e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. Tudo aconteceu exatamente como a interpretação que ele nos deu. Eu fui restaurado à minha posição, e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar. Ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. José lhe respondeu: longe de mim. É Deus quem dará ao faraó uma resposta favorável. Resumindo a ópera, ele conta a história. José fala assim: eis a interpretação que Deus está dando. Esses 7 anos, essas 7 vacas magras, elas são a escassez que vai vir sobre o Egito. E as 7 vacas gordas são os anos de prosperidade. Então você precisa guardar, fazer um planejamento e guardar. Aí o faraó questionou: mas por que foi 2 vezes? Porque Deus se apressa em fazer. Ele deu 2 vezes o sonho, porque Ele está com pressa para que isso aconteça. As espigas mirradas também seriam a escassez, e a espiga graúda seria a prosperidade. Então nós vamos passar por uma escassez, faraó, e você precisa de alguém para coordenar tudo isso. Olha aqui que faraó fala. Faraó chega para ele e fala assim: por isso o faraó lhes disse, estamos em Gênesis 41, versículo 25 não, versículo 38. O faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito de Deus? Então o faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você será encarregado da minha casa, e todo o meu povo acatará as tuas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. Meu querido, o mesmo dom que feriu José, que foi a revelação dos sonhos para o irmão, foi o mesmo dom que Deus usou para exaltar a vida dele. Olha que lindo isso. Só que no início, o sonho foi motivo de rejeição, fonte de inveja, gatilho de traição, porta de entrada para a dor. Agora diante do faraó, com o coração treinado por Deus, o dom é o mesmo, o coração é outro, e o ambiente é preparado por Deus. O
que antes gerou ódio na sua história, raiva, mágoa, agora vai gerar honra. Honra, honra. Eu declaro sobre a sua vida: o que gerou mágoa, dor, ódio, hoje com o trabalhar de Deus vai gerar honra sobre a sua casa, a sua história e a sua família. O problema não era o sonho, era o tempo e o público. Dom sem maturidade, meus queridos, gera perseguição. Por isso, tem uma dica, um conselho para você. Deus te revelou algo? Fecha o seu bico. Dom tratado por Deus gera governo. E hoje Deus quer tratar com você, porque Ele tem um dom sobre a sua vida. A dor não matou o sonho, lapidou o sonhador. Aí, eu estou há 6 meses na Lagoinha Morumbi. Cheguei lá, há 1 mês eu fui consagrado pastor, minha esposa já era pastora. Aí chegaram para mim e falaram assim: nossa pastor, mal chegou e já foi consagrado pastor? Lembra que eu falei que o treinamento ele é invisível? Eu estou com quase 40 anos. Só que com 16 anos, me colocaram num buraco. Sabe qual foi o buraco? Eu fui no seminário para ser padre, e eu fui rejeitado. Falaram primeiro não para mim. Só que lá começou o início da minha história sacerdotal. Na dor, no buraco, onde gerou ódio, onde gerou revolta, onde gerou desonra. Só que mal sabia o diabo que não era um buraco, era uma cova feita por Deus. Ele me plantou como uma semente, e hoje eu sou pastor, glória a Deus, do Senhor. Eu sou ministro do Evangelho. É sobre isso, meus queridos. Aquilo que te gerou dor vai gerar honra. E eu quero que você se levante. O louvor pode ministrar 1 minutinho. O louvor vai ministrar, que eu quero fazer uma oração. Quando eu olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Quando eu olho para as tuas promessas, acredito vai valer a pena esperar. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. Porque, Lagoinha, o meu Deus não faz pela metade. Não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Viver a totalidade da promessa. O Deus não faz completa, vai fazer na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Entre o buraco e o palácio se passaram 13 anos. Hoje eu quero fazer a oração mais poderosa dessa noite. Eu quero convidar todos a fecharem os seus olhos, abaixarem as suas cabeças e repetir comigo: Senhor Jesus, eu que um dia me desviei dos teus caminhos, eu volto hoje. Escreve o meu nome no livro da vida.
vida. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Salva a minha vida, reescreve a minha história, em nome de Jesus. Recebe-me nos teus braços de amor, em nome de Jesus, amém. Todos de olhos fechados e de cabeças baixas, eu quero perguntar aqui, para dar privacidade a cada um: você que fez essa oração pela primeira vez, ou está refazendo essa oração, que se desviou dos caminhos do Senhor, eu quero que você no 3, levante as suas mãos, que eu quero orar pela sua vida. 1, 2, 3, pode levantar. Aleluia, 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 pode levantar suas mãos.